Hoje são 20 de abril de 2021 e eu estou aqui no agroecossistema, na agrofloresta, mais especificamente na área 3, né? Já bem arborizada. E aí eu fiquei com saudade de vocês e resolvi fazer um tour, levar vocês comigo aqui para a agrofloresta, né? Eu postei aí um vídeo esses dias sobre a fama da farinha do Icó, né? E comecei a citar a questão da problemática, como é que um produto tão bem aceito na nossa região, né, tão famoso, ele cai no esquecimento e ele deixa de existir nas prateleiras do supermercado e também na feira livre, no mercado público, né? Então são diversos fatores, dentre eles o climático, o esgotamento do solo, né? A gente precisa saber que o cultivo da mandioca, ele agride muito o solo no que diz respeito a uma alta exigência de nutrientes, né? Então eu já entendo que sem a gente fazer um manejo que ele preze pela conservação dos nutrientes, uma ciclagem, digamos assim, no solo, a gente só vai ter declínio, não só na mandioca, mas em outros cultivos, né? Então eu vejo aqui no meu agroecossistema, como eu já mostrei algumas vezes, veja, ó, aqui facilmente um pé de mandioca chega a 3 metros de altura. E aí alguns falam assim, mas isso não é bom, né? Meu pai mesmo dizia muitas vezes que quando o pé de mandioca crescia muito, era sinal que ele não estava produzindo raízes, né? Era só folhagem, ou seja, um crescimento mais vegetativo. Isso não acontece no sistema agroflorestal. Isso não acontece porque esse crescimento exacerbado, grande das plantas de mandioca, se dá pela quantidade de nutrientes no solo. Mas uma quantidade tão equilibrada que não interfere na produção de raízes. Também há produção de raízes, né? Até porque nós estamos no semiárido e nós precisamos entender que a mandioca ela investe nas raízes como uma alternativa de sobrevivência à seca, aos períodos de estiagem, né? Então ali é uma reserva de nutriente, de água. A raiz da mandioca é uma reserva de nutriente, de água, para as estações mais escassas, né? Então, como aqui as plantas, as variedades que nós temos aqui, elas já são adaptadas, né? Tá uma olhadinha, porque a gente teve muita chuva agora à tarde, graças a Deus, né? Então, elas são variedades que elas já estão adaptadas, né? As condições que nós temos aqui no semiárido. Então, eu tenho crescimento vegetativo, mas eu também tenho crescimento de raízes, né? A minha produtividade aqui é considerada ótima, né, para minhas condições de sequeiro, no caso, né? Então, um dos problemas, né, que fez com que a mandioca saísse do, vamos dizer, chamar de eixo produtivo agrícola de Triunfo, sobretudo aqui do Icó, foram os solos que foram ficando esgotados de nutrientes, né? E também a questão de que esse fator, junto à questão da escassez de chuva, isso provocou, fez com que se apressasse mais ainda o abandono desses cultivos, né? Então, com uma mão de obra cara, como é que eu posso dizer? Com um processo de colheita bastante oneroso, né, que leva muita gente, né? Então depende do arranjo familiar, né? Como eu disse no vídeo da Casa de Farinha, a família inteira estava envolvida, parentes, aderentes e vizinhos. Todos estavam envolvidos no mutirão da fabricação da mandioca. Então, meus amigos, quando a gente tem, quando se muda qualquer coisa, isso vale para os ecossistemas, isso vale para os organismos, para as organizações humanas, né? Então, quando se mexe nessas características, há um desequilíbrio total, né? Então, o que é que a gente vê acentuadamente nos últimos anos? As famílias diminuindo o número de filhos, consequentemente é menos mão de obra. Por outro lado, as leis trabalhistas, as leis de defesa de crianças e adolescentes proíbem o trabalho infantil. Não estou aqui fazendo apologia ao trabalho em demasia, mas
eu estou relatando uma situação que era comum aqui na nossa região, que não se trata especificamente de exploração de crianças, mas toda a família, do mais novo ao mais velho, estava inserido nesse contexto da produção. Então fica difícil para o marido e para a mulher cuidar dos tratos culturais, colher, processar, fabricar a farinha, comercializar no mercado que nem sempre é justo, né? Outro problema que ocorreu e ocorre é a questão do êxodo rural jovem, a saída, né? Eu diria mais que diáspora, porque êxodo, hoje em dia se tem uma nova compreensão de êxodo rural, né? Mas é uma diáspora, uma saída que não volta, né? O êxodo, se a gente for olhar na Bíblia, quando o povo saiu no êxodo, ele voltou. Ele estava em busca de suas origens, em busca da terra prometida. E quando nós vemos aqui a saída dos jovens e das famílias do campo, não é em busca da terra prometida, é fugindo da terra que lhes foi prometida no passado pelos seus familiares. Então, êxodo rural não cabe bem aqui, né? Mas acontece muito essa diáspora, uma saída, né? Saída de jovens, saída de famílias inteiras do campo para a cidade, jovens que saem da região nordeste para o sudeste, para o centro-oeste, para outros estados da nossa federação. E o arranjo familiar vai se desestruturando, de modo que cada vez mais as famílias elas tiveram um custo maior para produzir farinha de mandioca, porque tinha que investir na questão do dinheiro para mão de obra, né? Então, cada vez mais a margem de lucro diminui, porque há um custo maior, um custeio maior para que se haja a produção daquela mesma farinha. Aliado a outros fatores, como farinhas que são produzidas em outras regiões, sobretudo no estado da Paraíba, que vieram a competir com a farinha aqui da nossa região. Consequentemente, veja, lá atrás, essa serra era toda coberta de mandioca, toda. Ali é chamada Serra da Palmeira, né? Então era uma área que produzia quase 80% da farinha que era processada no Icó, era produzida, era plantada e cultivada ali, a mandioca naquela serra que a gente vê aqui ao fundo. Aqui o agroecossistema, o meu agroecossistema, fica na comunidade vizinha da Chapada. Então, meus amigos, o que é que eu quero dizer? São muitos os problemas que fazem com que a produção e a fabricação da farinha de mandioca tenha se acabado. Mas nós não podemos, enquanto seres, enquanto integrantes desse espaço, desistir daquilo que é nossa cultura. Portanto, vamos valorizar aquilo que é nosso. Viva a farinha do Icó!